Olá, meus caros nobres amigos inscritos do canal Spooky Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um sábado. Mais um sábado de conhecimento, aprendizado, sabedoria dentro da incrível playlist Transforme-se. Todo mundo aqui sabe que essa playlist ela originou-se por muitas pessoas que pediram para que algumas palavras fossem ditas dentro de um momento na vida das pessoas de desespero, de necessidade de um amparo, de sair da zona de conforto ou mesmo dessas zonas de conflito que nós vivemos. Então, foi criada essa playlist Transforme-se utilizando-se de parábolas, koans, de textos, de passagens relacionadas ao budismo. Seja um budismo tibetano, um budismo vietnamita, um budismo tailandês, um Theravada, um Mahayana, um Zen, Chan, ou o que for dentro dos preceitos budistas. E nós assumimos e adotamos essa playlist de coração, a qual já temos aí diversos vídeos que vocês podem usufruir para o seu aprendizado. Nesse sábado não vai ser diferente, nós vamos trazer mais um koan, desta vez, obviamente, um koan ligado ao budismo japonês, por meio de histórias, passagens reais, de pessoas reais, para que nós possamos mudar a nossa postura, nosso conhecimento, nosso saber dentro dessas histórias. Eu vou ler um capítulo de um livro, se preparem, vamos embora. Shakyamuni Buda deu uma palestra, explicando que todos os seres são iluminados. Esse texto eu acho legal. Ananda, seu primeiro e atendente, disse: Mestre, posso fazer uma pergunta? Claro, Ananda. Todos os seres sem exceção? Sim, Ananda. Até as mulheres, mestre? Com certeza, Ananda. As mulheres também. Então, por que, mestre, não dá a ordenação monástica a Maha Prajapati e suas seguidoras? Buda silenciou, refletiu e mais tarde transmitiu os preceitos monásticos a Maha Prajapati, iniciando assim a ordem feminina. Eu conhecia um desse que é muito interessante. Deixa eu só fazer esse adendo. Há muito tempo atrás, quando eu estive fazendo curso com um guru, uma pessoa que realmente tinha uma percepção muito legal sobre a vida, e ele me contou uma história parecida. Uma pessoa viu um rapaz sentado, iluminado, embaixo de uma árvore meditando. O cara correu lá e falou: Senhor, Senhor. De repente a pessoa só abriu o olho e falou: sim. É verdade que todos nós somos iluminados? Sim. É verdade que todos nós então temos a possibilidade de alcançar o Nirvana? Sim. Mas é verdade mesmo? Não. Menos um. A iluminação, ou seja, o estado de percepção da vida. As pessoas confundem iluminação como se fosse um santo, como se fosse um cara milagroso. Isso daí não é iluminação. O ato de iluminar-se é simplesmente o ato de ter todas as percepções relacionadas às situações da vida. Ter o controle sobre você para predeterminar condições da vida. Você observa a ação e reação, você observa as condições, você entende as condições, você entende a sua existência, você entende a existência de todos os seres, da natureza, dos reinos mineral, do reino vegetal, do reino animal, você se correlaciona com todos de uma maneira nobre dentro da sua existência. Este é um ponto importante que as pessoas não entenderam. As pessoas querem sempre olhar de cima para baixo, ou seja, quero ser Deus, e aí você vai se rebaixando até ver o seu nível, e não de baixo para cima, para entender todo o conhecimento, a sabedoria, a inteligência envolvida, para daí sim, quando você chegar lá, não existe mais nada, porque você já percorreu todo o caminho da divindade. Mas vamos lá. Maha Prajapati era a mãe adotiva de Buda, irmã da rainha Maya, que morreu uma semana após o parto do menino Siddhartha Gautama. Essa é uma das histórias sobre ele. Maha Prajapati, cujo nome significa líder de uma grande assembleia, cuidou do bebê como se fosse um dos seus filhos. Quando ele retorna ao palácio, já um líder espiritual, já como Buda, o iluminado, ela o ouve com muita atenção.
No momento da despedida, pede para ser ordenada monja junto com outras 500 mulheres, mas Buda recusa. O que seria dos lares se as mulheres os abandonassem? Mahaprajapati, entretanto, disse: não desiste. Ela sai do castelo e o segue por grandes distâncias. Em uma sociedade patriarcal como era a Índia naquela época, as mulheres só tinham significado social quando acompanhadas por um homem, seu marido, filho, primo, tio, irmãos. Ora, houve inúmeras guerras e muitos homens morreram. Mulheres havia, mas sem parentes homens. Eram excluídas. Mahaprajapati as ensinou a costurar, cozinhar e viver do pouco que ganhavam com seu artesanato. A oportunidade de se tornarem monjas era uma solução nobre à sua posição social, além do crescimento espiritual e da vida de prática religiosa. Nessa tarde, Buda chegara à casa de pessoas que o convidaram para dar ensinamentos. Na porta, Mahaprajapati e suas seguidoras, alguns textos dizem que eram 500 mulheres e o aguardavam. Elas estavam com os pés machucados e cobertos de poeira em razão das longas estradas que percorreram para chegar naquela porta. Buda entra na casa e não as convida a acompanhá-lo. Ananda, seu atendente, se apieda e se compromete a interceder por elas. Assim ocorreu o diálogo acima e o início da ordem feminina de discípulos de Buda. É preciso notar que mesmo um ser iluminado está sujeito às discriminações e preconceitos de sua época. Entretanto, é capaz de perceber e se desvencilhar das amarras de uma sociedade discriminatória e abrir o caminho da equidade. E de fato, isso aconteceu. Só que existe um outro texto dentro do Sutra de Siddhartha Gautama, na qual conta essa história, mas conta que depois ele volta para casa na tentativa de diversas vezes de atingir a iluminação. Bom, deixa eu explicar. Siddhartha Gautama foi conhecido como o primeiro iluminado da história, um marco dentro do budismo, ok? Seria uma espécie de Jesus Cristo relacionado ao budismo. E ele sai de casa porque ele realmente percebe as necessidades do indivíduo. Pela história, Siddhartha, ele era filho de um grande nobre rei do norte da Índia e sempre preso dentro da realeza, ele não conseguia ver o mundo fora. Na hora que ele sai, ele percebe, claramente fugindo do templo, ele percebe o sofrimento, a dor, a tristeza que acomete um grupo de pessoas que ele se depara. Seja um senhor de idade morrendo com a sua dor, uma criança nascendo chorando e sentindo também a dor, então ele se sensibiliza. E com o passar do tempo, ele corre, ele foge e ele para. E sabe quando você para um minuto, você fala, cara, eu preciso entender o que é a vida. Só que ele, ao invés de buscar as respostas para fora, ele buscou por dentro. Ele sentou-se embaixo de uma árvore e buscou a compreensão da existência. Depois que ele atingiu a ideia da existência, ele fez uma peregrinação. Então ele sai do norte da Índia, indo até o meio, praticamente o meio da Ásia. E ele acaba falecendo. Mas nesse interim, ele passa por altos e baixos. Então ele realmente ficou em um jejum tão absoluto que existem histórias que dizem que o Siddhartha foi alimentado por grãos de arroz, o que hoje realmente, né, no Brasil, o arroz é uma coisa de louco, né, preço de ouro. Mas, brincadeiras à parte, dizem que ele comia muito pouco e que, quase morrendo, ele foi alimentado por o leite de uma vaca, a qual foi lhe dado por uma pessoa que notou que ele estava para morrer. Nesse período, ele percebeu o quão idiota ele estava sendo em se sacrificar dessa maneira. Aí ele volta para casa, ele começa a comer, ele restabelece a sua saúde física e ele se depara novamente com a sua mãe e a sua irmã, onde ele demonstra realmente essas percepções. Mas, de novo, por mais que nós tenhamos percepções na vida, elas vão sendo, vamos dizer assim, elas vão evoluindo de acordo com as percepções que nós vamos tendo da sociedade, da política, da economia, de tudo aquilo que envolve um contexto.
Nesse caso, a passagem do Siddhartha, realmente ele estava voltado para um princípio fora da sua casa. Ele já não estava dentro da sua casa. A sua mãe era vista como simplesmente uma mulher, não mais uma mãe, porque ele entendia de uma maneira diferente esse contexto de mãe, pai. Essas relações eram diferentes, passaram a ser em segundo plano, uma vez que ele precisava ver o mundo e precisava mostrar para o mundo as posturas erradas. Mas pela falta de conhecimento dentro da sociedade da Índia, a relação das castas, a relação do homem, da mulher, daquele período, porque nós estamos falando de 2.500 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso. O Siddhartha, eu acho que é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, tá? Então a gente começa a entender que naquela relação era uma relação ainda dentro de uma sociedade questionável, onde hoje a relação da mulher passou a ser muito mais notória e muito mais importante do que simplesmente uma pessoa que está lá para existir e cuidar da casa, gerar filhos e cuidar do marido. Siddhartha não tem culpa desse processo, uma vez que existia um contexto social na qual dificilmente iria se mudar clicando um botão, apertando uma chave, dizendo acabou galera, agora as relações vão se dar de uma maneira equilibrada entre homens e mulheres. Então há necessidade de ir moldando a sociedade. Mas não foi Siddhartha que fez essa alteração da sociedade. A sociedade ela foi sendo modelada daquele período até hoje em dia. Os ensinamentos que encontram-se nos sutras, dentro, obviamente, do primeiro budismo que surge, vindo da escola Sakya, ela traz exatamente esse contexto sobre quais são as percepções do Siddhartha ao longo de toda a sua pré-existência e os ensinamentos que ele foi passando, observando o comportamento da sociedade, das pessoas dentro dessa sociedade, as relações humanas que predeterminam essas condições. A sociedade ela não é moldada da noite para o dia, ela vai sendo mudada mediante as mudanças e quebras de paradigmas de cada indivíduo. Então, infelizmente, dentro desse contexto, realmente essa história ela é contada em outros livros, no qual trazem essa posição do Siddhartha com relação à sua mãe, mas até para preservar a exposição da sua mãe, uma vez que, aos olhos de uma sociedade daquela época, qualquer mudança dentro desse princípio poderia levar até mesmo uma situação de conflito e guerra. Isso é fato, ok? Bom, obviamente o nome dessa parábola é Mahaprajapati e ela é mais um ponto histórico para entendermos a posição da valorização da mulher, a necessidade de termos um princípio de equanimidade, ou seja, sermos iguais, porque independente de homem ou mulher, o indivíduo ele deve ser tratado de uma maneira igual. Mulher e homem não diferem. O princípio de se tornarem dentro de uma estrutura, ou seja, nós estamos dentro de um princípio humano. Homem e mulher são seres humanos e esses seres humanos eles devem ser avaliados, valorizados por igual. Não existe diferença. O fato de uma questão biológica de uma mulher nascer daquela maneira, obviamente respeitando uma estrutura feminina, e um homem nascer dessa maneira, respeitando uma estrutura masculina, torna-se um efeito complementar biologicamente falando, para poder continuar a vida. Mas dentro de sua essência nós somos iguais. Não existe diferença. Somos idênticos, com necessidades, com desejos, com vontades, com pensamentos, com emoções, com princípios. A essência torna-se igual. A alteração dessa essência se dá ao longo de uma jornada na vida, ao qual o caráter pode ser moldado, as posições, os pensamentos, a escolaridade, as vertentes, mas isso não muda quem nós somos. Nós somos idênticos. E, infelizmente, a sociedade, ela não pensa dessa maneira.
A sociedade ainda possui discriminação. Essa discriminação deve ser combatida. É surreal como as pessoas julgam e condenam os outros por uma diferença de cor de pele, por uma diferença de sexo, por uma opção, por uma escolha, por necessidades e vontades na vida, seja até mesmo pela sua orientação sexual. Nós vivemos em uma sociedade que ainda se mantém em preconceito. Nós vivemos em uma sociedade hipócrita, incapaz de valorizar o indivíduo, mas pré-julgar as suas condições, pré-julgar as suas vontades, pré-julgar as suas necessidades e condená-los a isso. O mundo tem que parar. Nós temos que reavaliar essas condições, seja o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, seja o que nós estamos vivendo no Brasil ou no Oriente. O preconceito, ele é estúpido, ele é cego, ele mata. É surreal e eu sinto pelo mundo em que nós vivemos. As pessoas deixaram de ser valorizadas pela sua essência e começaram a ser criticadas pela sua cor da pele. Ninguém escolhe como nasce. Nem o seu Deus predetermina qual vai ser a sua cor. Simplesmente ele coloca as pessoas de volta dentro de um processo de reencarnação no mundo por uma necessidade de continuarmos a nossa história, a história da nossa consciência que vai continuar existindo de geração para geração por uma necessidade de evolução do indivíduo. As situações de como nós nascemos biologicamente falando não importa ao seu Criador, mas parece que importa para a sua cria. É surreal como nós estamos segregando as espécies, como nós estamos destruindo as espécies, como nós estamos destruindo quem nós deveríamos ser. É triste ver o mundo hoje em dia. É triste. Ou as pessoas mudam, ou o planeta vai mudar as pessoas. Vocês escolhem. Bom, novamente eu agradeço de coração a todos que assistiram, que assistem essas parábolas, que fazem parte da história dos Spook House Casas Assombradas e que valorizam a cada playlist, cada vídeo que é colocado no canal. Eu quero agradecer de coração a todos vocês. Eu sei é extremamente importante acompanhar todos os vídeos e ter este e diversos outros ensinamentos e aprendizados. Bom, como recadinhos finais, eu só quero dizer que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam por meio de técnicas alternativas, complementar a medicina tradicional. Então, muitas pessoas me procuram para complementar seus tratamentos físicos, emocionais, mentais, e aí entramos em critério espiritual e até mesmo as limpezas de casa e as limpezas de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado em um único endereço de e-mail, o limpezadecasas@gmail.com. Somente este endereço de e-mail, mais nenhum, ok? Todos esses serviços eles são cobrados e feitos à distância, uma vez que nós quase fomos assaltados indo na casa de uma pessoa desconhecida do canal, e isso não mais vai acontecer, infelizmente. Além disso, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo e doa R$8 tornando-se membro do canal. O segundo é o sistema PayPal, que você pode abrir aqui a telinha embaixo, vai estar um link, você copia e cola no seu browser, e aí você vai ser direcionado numa página que você pode doar qualquer valor que você quiser para a nossa causa. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Bom, meus amigos, como eu sempre digo nessa playlist de sábado, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.